Olá, queridos professores, professores coordenadores, gestores das escolas da Diretoria de Ensino da região de Itu. Meu nome é Claudineia, eu sou a PCNP de Língua Portuguesa dos anos finais. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o objetivo da nossa pauta de hoje. Então, os nossos objetivos hoje é compartilhar uma leitura, modelizar, repertoriar os professores quanto aos roteiros de estudos indicados no documento orientador e também socializar sequências didáticas de língua portuguesa, inglês, arte e educação física. Nós sempre estaremos nos reportando ao documento orientador. Por quê? Porque ele é o nosso guia nesse momento de distanciamento social, de atividades à distância. Então, sempre que tivermos dúvidas, é a ele que devemos nos reportar, porque ele é bastante esclarecedor. Como foi a logística de organização da nossa TPC? Nós também estamos mexendo aí com a ferramenta tecnológica. Então, nós nos encontrávamos no aplicativo Teams para decidir o que trabalhar nesta ATPC. Confesso que o trabalho não é fácil, né? É uma coisa nova, apesar de trabalhar com tecnologia, mas agora estamos trabalhando mais intensamente com essa tecnologia. E são muitas as informações, tá? Então, a mesma dificuldade que o professor, que o PC, que alguns professores, né, porque grande parte deles também dominam muito bem a tecnologia, mas aqueles que ainda têm certa dificuldade, nós também compartilhamos dessas dificuldades, porque as informações são muitas. Então, para hoje, eu vou começar com uma leitura compartilhada. Depois, a PCNP Maria José vai falar sobre a sequência didática de língua portuguesa. Em seguida, o PCNP Alexandre, falando da educação física. A PCNP de inglês Luciana. Em seguida, a PCNP Jucimara, falando de arte, da sua disciplina arte. Após, retorna o PCNP Alexandre, fazendo as considerações finais, uma leitura de sensibilização pela PCNP Maria José. Não esquecendo que, ao final de todas as ATPCs, não somente as nossas, né, mas as das demais áreas, haverá um link, né, com um questionário para ser respondido pelos professores, pelos coordenadores. Nós precisamos de uma devolutiva das nossas ATPCs para poder guiar as nossas futuras ações. Lembrando que, voltando ao assunto documento orientador, os PPTs da última reunião que nós realizamos com os PCs, no item 9 do PPT, lá os professores poderão encontrar os links, sites. Foi feito um compilado de links e sites onde os professores poderão encontrar todo o material que deverá ser disponibilizado aos alunos durante esse período. O material do Aprender Sempre, do Currículo Paulista, as habilidades que deverão ser trabalhadas, as habilidades referentes ao primeiro bimestre que deverão ser retomadas e trabalhadas, as que não foram, né, no período correto.
Então, peçam aos coordenadores, né, quem não tiver ainda esse material em mãos, o compilado desses links e sites, para poder organizar o trabalho de vocês e ter uma facilidade maior de onde encontrar os materiais. Tá? A nossa ideia não é dar mais trabalho ao professor. Nossa ideia é trabalharmos juntos, poder apoiar, tá, tudo que vocês estão fazendo. Muito obrigada. Vamos então para a leitura da crônica. A crônica que eu escolhi para ler hoje para vocês é do escritor Fernando Sabino e o título dessa crônica é O Homem Nu. Então, a partir do título, do que será que pode tratar essa crônica? Será que dá para a gente adiantar um pouco do assunto, né, do conteúdo dessa crônica, sabendo que crônica nos remete a fatos do cotidiano, né? Só que essa crônica é uma crônica com traços de humor. Então, o que pode trazer uma crônica com traços de humor? E quanto ao autor? O que a gente pode saber mais sobre o autor? Então, Fernando Sabino, ele é escritor, ganhou já vários prêmios, né? Ele nasceu em 1923 e morreu em 2004. É considerado um dos maiores cronistas brasileiros. Ganhou também o prêmio Jabuti com o livro O Grande Mentecapto. Então, conhecendo um pouco mais sobre o autor, sobre o título da crônica, dá para antecipar alguma coisa do que vai tratar essa crônica com traços de humor? Vamos então para a leitura propriamente dita. O Homem Nu, Fernando Sabino. Ao acordar, disse para a mulher: Escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade. Estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria, sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se, viu o ponteiro subir lentamente os andares. Dessa vez, era o homem da televisão. Será que era mesmo o homem da televisão? Quem será que está no elevador? Não era. Refugiado no lance da escada, entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento,
sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu. Dessa vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada lentos, regulares, vindo lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta e, assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. O que será que vai acontecer? Lembrando que eu falei que é uma crônica com traços de humor. Vamos continuar. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não, fez o homem nu, sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez mais para longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instalava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime de terror. Isso é que não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abre essa porta! Gritava dessa vez, esmurrando a porta já sem nenhuma cautela. Ouviu que a outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... A velha, estarrecida, tirou os braços para cima, soltou um grito. Valha-me Deus! O padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a radiopatrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado. Olha que horror! Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Será que era a polícia? Não era. Era o cobrador da televisão. Bom, a ideia agora é recapitular o que eu fiz antes, durante e pós essa leitura da crônica. Então, no início, eu falei o quê? Que nós ia ser uma leitura compartilhada. Compartilhada por quê? A condição para uma leitura compartilhada é eu ter o texto em mãos ou disponibilizar para que todos acompanhem. E vocês acompanharam pelo PPT. Aí eu informei que leria uma crônica. Crônica narra fatos do cotidiano.
mas essa crônica ia trazer traços de humor. Então, o que vocês foram fazendo com todas essas informações sobre o autor, sobre o que ia tratar o texto, que eu perguntei do que vai tratar o texto a partir desse título? É uma crônica com traços de humor. Vocês foram ativando o conhecimento que tinham sobre o gênero, né? Foram fazendo uma construção semântica de sentido do texto. Essa é uma estratégia de leitura. Anteciparam o que poderia acontecer. Durante a leitura, eu realizei algumas paradas, né? Para quê? Para que vocês checassem as hipóteses levantadas no início da leitura. Tá? Então, também é uma estratégia de leitura. E por que trabalhar com estratégias de leitura? Que as estratégias podem ser trabalhadas em todas as disciplinas, não somente em língua portuguesa. Né? Foi uma pequena amostra das estratégias de leitura. A gente pode trabalhar numa outra oportunidade muito mais. Mas, quando eu for fazer uma leitura, é bom trabalhar o antes, o durante e o depois dessa leitura, tá? Com as estratégias. E eu passo agora para a PCNP Maria José para dar sequência às nossas atividades. Muito obrigada. Olá, queridos professores e gestores. Vamos dar continuidade ao nosso ATPC. Mas antes, queria dizer que estou com muitas saudades de vocês. Mas esse é um momento importante de nos cuidarmos, de estarmos em casa. Estamos longe fisicamente, mais perto no coração. A sequência didática aqui apresentada para vocês tem o objetivo de modelização e sugestão. Apresento agora as habilidades que irão perpassar as atividades que estarão elencadas na sequência didática. A atividade número 1 pede que o aluno registre em seu caderno o que sabe sobre notícias, qual sua finalidade, objetivo e onde aparece. Percebemos aqui o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos com relação ao gênero a ser estudado. Na atividade número 2, o enunciado pede para que o aluno leia os textos. A palavra-chave nessa atividade é leitura. É ela que vai dar o início ao repertório quanto ao gênero textual aqui trabalhado, que é a notícia. Logo abaixo e após a leitura do texto, o aluno irá trabalhar com a identificação de finalidade, de público-alvo e informação principal, que são elementos importantes aqui para que ele comece a tomar propriedade do gênero em questão. Dando continuidade, nesta próxima atividade da sequência didática, o aluno novamente irá fazer a leitura de um outro texto. Vejam aqui a leitura como importante para dar continuidade à ampliação do repertório desse aluno com relação ao gênero textual aqui trabalhado. Logo abaixo, pede novamente que o aluno identifique assunto, local de publicação e fato, elementos importantes também com relação ao gênero aqui em questão. Já na atividade 3, os alunos deverão separar nas colunas as semelhanças e diferenças entre os textos lidos na atividade anterior. Esta atividade é de extrema importância, pois é aqui que o aluno vai perceber as características dos textos lidos anteriormente. Passamos agora para a atividade 4, que está orientando os alunos para que façam pesquisas em livros, na internet, em sites confiáveis, com relação às características do gênero notícia. E também orienta que os alunos façam um registro no caderno dessa pesquisa. Importante ressaltar aqui que a pesquisa ela é a ampliação do repertório e precisa ser orientada e também sugerido alguns sites para que os alunos possam fazer as suas pesquisas.
Já na atividade 5, temos aqui a sistematização. Após a pesquisa, os alunos irão registrar os conhecimentos que foram construídos. As atividades 5 e 6 podemos chamá-las de sistematização. É o momento em que os alunos irão fazer o registro dos conhecimentos adquiridos através das pesquisas realizadas, ampliando ainda mais o seu repertório. E agora chegou a hora da produção, que é a atividade 7. Aqui é orientado que o aluno escreva uma notícia sobre os efeitos da quarentena na sua vida para socializar com o seu professor e com sua família. Temos aqui o produto final da sequência didática. É importante ressaltar aqui que esta produção ela é voltada do 6º ao 8º ano. E para encerrarmos, é importante observarmos toda a sequência que foi realizada para que o aluno chegasse até o produto final, que foi a produção textual. O aluno fez o levantamento dos seus conhecimentos prévios, o aluno trabalhou com a leitura, ampliando o seu repertório, ele trabalhou também com as diferenças e semelhanças entre os textos, depois ele foi ampliar ainda mais o seu repertório quanto ao gênero através das pesquisas, sistematizou esses conhecimentos através de registros para chegar à sua produção final. É importante ressaltar aqui que essa é apenas uma sugestão entre tantas outras que podem se adequar aos nossos alunos. Agradeço e até o nosso próximo encontro. Olá, professores. Eu sou o professor Alexandre, PCNP de Educação Física, e dando continuação ao nosso ATPC, iremos falar como o professor poderá se articular para a elaboração de um bom roteiro para o seu plano de aula. Para isso, é preciso que sejam considerados alguns fatores importantes, como, por exemplo, analisar os diferentes públicos de estudantes atendidos pela escola e observar o perfil desses estudantes, com o objetivo de verificar quais recursos disponíveis esses estudantes possuem em casa para desenvolver as suas atividades, como, por exemplo, computador, internet, celular, televisão, etc. É preciso também ter definida a habilidade que será trabalhada, com base no currículo paulista em cada ano série. Essa habilidade deverá estar em concordância com o objeto de conhecimento. Também é preciso deixar claro quais as expectativas de aprendizagem. Também orientar sobre quais recursos poderão ser utilizados. É preciso ter uma missão e o seu objetivo. Como os alunos poderão dar o retorno dessas atividades realizadas? E, por fim, a avaliação. Muito bem, então vamos falar um pouco sobre cada um desses itens. Os diferentes públicos atendidos pela unidade escolar, a equipe gestora e os professores poderão realizar uma análise do perfil de seus alunos, que é muito importante para determinar as estratégias que poderão ser utilizadas com o objetivo de atingir a todos os alunos. O documento orientador, na sua página 55, oferece um exemplo de questionário a ser utilizado para realizar essa análise do perfil e o levantamento dos recursos disponíveis dos alunos. Sobre os recursos disponíveis, uma vez observados, ficará mais fácil adequar as atividades de acordo com a realidade dos alunos. A educação física, especificamente, permite realizar
várias atividades com recursos bem simples, que na maioria dos alunos possuem em casa. Por exemplo, usar cadeiras, cabos de vassoura, cordas, latas de areia, entre outros, que são alguns dos exemplos. As habilidades trabalhadas, elas devem seguir aquelas apresentadas no currículo e que esteja de acordo com o objeto de conhecimento de cada ano série. Aqui citaremos 2 exemplos do objeto de conhecimento da Educação Física Lutas do Brasil do 7º ano do ensino fundamental, anos finais. A primeira delas é a habilidade EF07 e EF14, que diz para experimentar e recriar diferentes lutas do Brasil, valorizando a própria segurança e a integridade física, bem como também a dos seus demais. A outra habilidade, a EF07 e EF17, ela diz sobre a problematização de preconceitos e estereótipos relacionados ao universo das lutas e demais práticas corporais, propondo alternativas para superá-los com base na solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito. O objeto de conhecimento é o tema trabalhado que, nesse nosso exemplo, é as lutas do Brasil. Muito bem. As expectativas de aprendizagem, pessoal, é que o aluno desenvolva o entendimento do conteúdo trabalhado e, com isso, enriqueça o seu conhecimento cultural para que ele possa usufruir disso em diversos momentos de sua vida. Obviamente, a gente acredita que essa seja a principal expectativa de aprendizagem dos alunos. Os recursos utilizados, uma vez conhecendo a disponibilidade que os alunos possuem após a análise previamente realizada, o professor poderá indicar sites para pesquisa, filmes, vídeos, livros específicos, trabalhos escritos, entre outros. E, além desses recursos, os alunos tiveram também disponibilizados o material que foi elaborado especificamente para o período de afastamento, o qual foi retirado nas escolas pelos próprios alunos ou seus pais. A missão. Devemos ter uma missão para com o nosso plano de trabalho. E essa missão, muitas vezes, ela pode ser, diferente para cada professor. Nós colocamos aqui, como exemplo, que a missão nossa seria elaborar um roteiro que busque atingir a todos, levando em conta os recursos disponíveis dos alunos. O aluno, ele deverá apresentar evidências das atividades realizadas em casa, como, por exemplo, fotos, vídeos, áudios e atividade escrita. Tudo isso para que possa ser utilizado para o professor avaliar o trabalho do aluno. Como será feito a devolução dessas atividades realizadas pelos alunos? Muito bem. As devoluções, elas poderão ser feitas, ou melhor, deverão ser feitas, de acordo com o plano do professor e também de acordo com os recursos disponíveis pelos alunos. Se a devolução ou se a atividade que o aluno realizou foi através de um material físico, esse deverá ser entregue na escola para o professor avaliar. E caso o aluno tenha realizado a atividade através do uso de alguma tecnologia, ou vídeos, fotos, então deverá ser enviado para o professor através de algum meio de comunicação virtual, plataformas digitais que o professor tenha utilizado, e-mail, WhatsApp e outros. Muito bem, agora chegamos na avaliação. Como o professor irá ou poderá avaliar todo esse material fornecido pelo aluno? Muito bem,
O material encaminhado para a escola, seja físico ou através de algum canal virtual, será submetido à avaliação do professor e comprovará tanto a presença do aluno quanto o efetivo exercício do professor. Tudo isso após ser devidamente registrado no diário virtual na sede ou no diário físico, caso não seja possível esse registro na sede. Cabe também ao professor utilizar diferentes meios de avaliação e não se esquecer que o aluno, muitas vezes, possui recursos limitados e está, obviamente, obrigado a permanecer em casa devido à pandemia do Covid-19. Portanto, diferentes fatores deverão ser levados em conta na hora de avaliar os trabalhos apresentados, não podendo haver prejuízo para os alunos. Bom, pessoal, eu acredito que é muito importante que a gente coloque também qual a importância da realização da atividade física, principalmente nos dias atuais. Devemos destacar a importância da atividade física nos dias atuais. Não é novidade que a prática de atividade física promove inúmeros benefícios, não só para atletas, mas para todos os indivíduos em diferentes fases da vida. Excepcionalmente nos dias atuais, estamos todos vivendo a mesma fase. E nesse momento de reclusão, não há nada melhor que a atividade física para promover o equilíbrio das emoções, controle do estresse e a obtenção de prazer na vida. Muito bem, pessoal. Com isso, eu termino a parte da disciplina de Educação Física. Hi teachers, how are you? Espero de coração que vocês estejam bem. Nós sabemos o quanto vocês estão trabalhando, quanto vocês estão batalhando para que os seus alunos não fiquem sem atividades. E o quanto está sendo difícil conciliar tudo isso. Nós esperamos hoje clarear algumas ideias para que esse trabalho se torne um pouquinho mais fácil. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos trabalhar com o documento orientador. Eu selecionei as habilidades que tinham em comum a unidade temática Estratégia de Leitura. Elas passam por todas as séries, nesse primeiro bimestre, no eixo leitura. Os conteúdos divergem um pouquinho, lógico, né? Mas a gente pode fazer essas adequações e eu creio que vocês estão fazendo isso muito bem. Mas não podemos esquecer que tudo isso tem que estar relacionado com o currículo paulista. Quando a gente fala em expectativa de aprendizagem, uma coisa é muito importante. Eu gosto dessa frase do livro Alice: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. É importante que vocês delimitem aquilo que querem exatamente para que o aluno compreenda, entenda o que ele vai saber fazer ao final de realizar as atividades, ok? Ao colocar os recursos, uma coisa muito importante adequar, claro, né, a cada um a sua realidade. Eu tenho uma turma que curte mais trabalhar com música e funciona super bem. Eu tenho uma outra turma que está pensando no Enem, então vamos trabalhar com textos mais longos, enfim. Elencar todo esse material necessário no seu plano de atividade é muito importante. As missões são exatamente as atividades que vocês querem que eles realizem. Uma coisa que a gente não pode esquecer é colocar nas atividades o tempo de duração dessa atividade. Tanto para que o aluno consiga realizar, como para que você possa contabilizar depois o tempo em hora-aula das atividades realizadas. Uma coisa que a gente não pode esquecer de mencionar para o aluno é que ao retornar essas atividades que ele fez e que de repente já enviou a foto, já mandou por e-mail, já preencheu o formulário, ele não esquecer de levar todo esse material físico no retorno.
Aluno, vocês sabem como é, né? Ele entregou a prova hoje, amanhã não precisa mais, a massa joga fora. Não esquece de pedir para eles guardarem esse material, é muito importante para arquivar na escola depois, ok? Sobre avaliação. É um tema que a gente não vai se aprofundar muito nesse ATPC, mas eu gostaria de lembrar que nesse momento vale tudo, gente. Todo o empenho do aluno, toda a participação, ainda que ele não tenha realizado 100% das atividades ou que não tenha realizado 100% corretas, é importante a gente avaliar, a gente considerar o engajamento dele, a vontade, a participação, a responsabilidade mesmo em fazer e os progressos ainda que pequenos. E aí, eu gostaria de fazer com vocês uma pequena revisãozinha de estratégias de leitura. Uma coisa muito importante no ensino de uma segunda língua e que a gente faz meio que sem perceber, mas que é importante a gente trabalhar isso com o aluno e principalmente agora que ele está distante de você. Como a unidade temática e o eixo está relacionado à leitura, a gente vai fazer essa revisãozinha das estratégias de leitura que são essenciais para alunos ESL, English as a Second Language, ok? Previewing. Vocês já se pegaram desistindo de ler um artigo só porque não curtiram o título? Pois é, isso é um previewing. É quando você lê o título ou a manchete de um jornal e já percebe qual é o assunto do texto e aí, não me interessei, descarta. Ou então, justamente o contrário. Pelo título, aquilo te chamou a atenção e você vai ler aquela matéria. Então, um importante exercício que vocês podem colocar para os seus alunos é escolher textos curtos, mas para que eles identifiquem primeiro, e peça mesmo, primeiro só lê a manchete, primeiro só lê o título. E aí responde o que você acha que vai ter naquele texto, qual é o assunto que o texto vai falar. Contextualizing. Contextualizar é uma coisa muito importante. Por exemplo, como é que você vai falar? Como é que você vai pedir para o aluno ler um texto sobre educação na Grã-Bretanha ou um texto sobre o meio ambiente nos Estados Unidos, sem antes contextualizar educação e meio ambiente, como é lá, como é cá. O caderno do aluno do 7º ano traz uma atividade assim. Como ele vai trabalhar ao longo das atividades sobre ciência, sobre o que o cientista faz e tudo mais, uma das primeiras atividades é contextualizar ciência. O que o aluno já sabe, o que o aluno não sabe, o que ele gostaria de saber. Uma outra estratégia importante é visualizing. A gente tem alguns aprendentes visuais. Eles precisam construir mapas mentais para compreender melhor o texto. No São Paulo Faz Escola, no caderno do 8º ano, por exemplo, a gente tem uma atividade para relacionar imagens a um determinado texto. Um exercício interessante para você fazer com seus alunos é pedir que eles leiam determinado texto e depois dessa leitura registrar com imagens ou com um mapa mental o que vem à mente dele após ler esse texto. Nas pautas formativas, lá no AVEFAP, tem uma delas que se chama O Compromisso com o Desenvolvimento das Competências na Área de Linguagem 1. Tem uma aula fabulosa sobre a construção de mapas mentais. Se você ainda não viu, acho importante dar uma olhadinha. Essa é uma velha conhecida nossa, Asking and Answering Questions. Quem não se lembra de que para compreender melhor um texto, nada melhor do que fazer perguntas e responder perguntas sobre ele. É um recurso tradicional, essencial para a compreensão do texto. As questões podem ser feitas antes da leitura do texto e podem ser feitas depois. Um exercício interessante seria oferecer para os alunos que eles lessem apenas o título e fizessem, então, 3 perguntas que eles acham pertinentes, que eles acham que o texto ia responder. E, em seguida, ler o texto. Depois disso, eles teriam que conferir se o texto responde às perguntas que eles imaginaram. O caderno do São Paulo Faz Escola do 8º ano traz um exemplo assim. Ele traz 2 textos e logo em seguida 3 questões sobre ele. Summarizing. Bem,
Quem assistiu o ATPC lá pelo CMSP, nessa semana que passou, uma das interações era descrever em uma palavra, em uma única palavra, tudo que eles já tinham conversado até aquele momento. Bem, esse é um exemplo típico de summarizing. E vocês podem fazer com seus alunos, sim. Ele inclui uma habilidade muito importante, que é entender a essência do texto, aquilo que é essencial, aquela mensagem mais importante, não contar tudo o que aconteceu. Um exercício de leitura seria: descreva o assunto do texto em uma única palavra, ou descreva o assunto do texto principal em apenas uma frase. Isso aparece no caderno de São Paulo Faz Escola, na primeira série do ensino médio, conforme a figura que vocês estão vendo. Mas vocês podem consultar também. O skimming, ou busca superficial, é uma técnica considerada de habilidade de leitura rápida. Ela envolve passar os olhos sobre o texto e retirar as ideias principais, o que for mais relevante. Por exemplo, os teus alunos do ensino médio que forem fazer o Enem, para eles que têm que ler textos longos em períodos curtos, seria muito interessante desenvolver essa técnica, praticar essa técnica, fazer esses exercícios. Tem um tempo determinado de 5 minutos, 3 minutos, dependendo do tamanho do texto, para ler e retirar as ideias principais, escrever algumas frases. No caderno do aluno do segundo ano do ensino médio, temos uma atividade assim. E ele ainda propõe anotar as ideias principais, fazendo essa leitura rápida, fazer um mapa mental e escrever um parágrafo sobre o texto. Finally, scanning. Escanear mesmo. Buscar no texto informações extremamente específicas. Por exemplo, dados, números, datas, enfim, cognatos. Uma excelente estratégia de exercício, na verdade, um excelente exercício de leitura é pedir que os alunos circulem todos os cognatos no texto. Então, ele vai escanear o texto em busca de informação específica. Aí eu elenquei uma atividade do 6º ano, que trabalha, na verdade, até mais de uma técnica de leitura. Pede para circular os cognatos, procurar quantos irmãos a Cecília tem. Além de pedir a contextualização, pede uma informação bem específica. How many brothers or sisters does Cecília have? E isso é bem interessante, porque a gente observa que não só nessa atividade, em todas, elas perpassam por todas as estratégias de leitura de alguma forma, evidenciando uma ou outra. E o que é mais importante de tudo, é possível a gente solicitar ou trabalhar com isso mesmo à distância. Finalmente, quero deixar uma reflexão. Será que é possível usar algumas dessas 7 técnicas de leitura para alunos de ESL, também em língua portuguesa, em arte, em educação física, em textos diversos de quaisquer tipos, em qualquer disciplina, como forma de aperfeiçoar a competência leitora? Como isso ia acontecer? And finally, special thanks to you, teachers, for all your work. Students don't need a perfect teacher. Students need a happy teacher who's gonna make them excited to come to school and grow a love for learning. Professores, vocês são essenciais nesse momento. Sem a motivação de vocês, nada vai acontecer. Eu espero encontrá-los na próxima semana. Muito obrigada por hoje. Oi, espero que todos estejam bem. Iremos desenvolver, neste ATPC, um auxílio para o desenvolvimento das sequências didáticas no ensino de arte. Em arte, no primeiro bimestre, estaremos trabalhando com a linguagem musical no ensino fundamental. As situações de aprendizagem é desenvolvida numa perspectiva de uma abordagem investigativa,
visando possibilitar diferentes processos cognitivos relacionados ao objeto do conhecimento, com o intuito em desenvolver as habilidades junto aos estudantes. Quando comentamos sobre a linguagem musical, perpassa uma apreensividade em muitos professores de arte, em nós, mas a música está presente no dia a dia dos estudantes. A necessidade de ampliar e prover diferentes gêneros musicais ao repertório e conhecimento deles. Alguns estudantes com deficiência podem apresentar dificuldades no processo da aprendizagem, mas é importante saber o seu limite, valorizando sua diversidade e estimulando o seu desempenho. Alguns links de acesso para mais informações. No documento orientador está disponível o link das habilidades deficitárias dos estudantes neste bimestre. Elas estão disponibilizadas com objeto de conhecimento. Para desenvolvermos esse nosso trabalho, eu elenquei uma das habilidades que perpassa do 6º ao 9º ano para conversarmos. Atente-se! Ela sugere que o aluno seja capaz de analisar criticamente por meio da apreciação. Então, a habilidade aqui, ela está trabalhando em cima da apreciação. No 6º ano, os gêneros são da música tradicional e da música folclórica local, paulista e brasileira. No 7º ano, são da música clássica e do canto coral. No 8º ano, músicas da matriz indígena, africana e afro-brasileira. E no 9º, os gêneros da música popular brasileira e estrangeira. No ensino médio, iremos trabalhar com o guia de transição. Nestas habilidades relacionadas, observe atentamente sobre a possibilidade no desenvolvimento da competência leitora e escritora dos estudantes por meio do desenvolvimento das sequências didáticas do próprio guia. Esta será a habilidade estudada neste ATPC. Lembrem que estarei utilizando uma situação didática do 6º ano, a situação de aprendizagem 1, mas as adequações são acessíveis a todos os anos e séries. Só alteramos o contexto temático e gerador da aprendizagem. O currículo é organizado da seguinte forma: cada situação de aprendizagem engloba uma sequência didática, ampliando e aprofundando os conhecimentos pelas atividades sugeridas. Primeiramente, a sondagem, investigando o que o estudante conhece sobre o assunto. Na apreciação, ampliamos o repertório dos estudantes com vídeos, imagens, para que eles possam conhecer. E na ação expressiva, é onde o aluno se aprofunda no contexto para aprender com os seus próprios méritos. E na avaliação, o professor observa se o conhecimento permeou o processo de aprendizagem do indivíduo, do nosso estudante. Para desenvolvermos um bom trabalho, necessitamos de um levantamento junto aos estudantes, sabendo quem tem ou não os acessos mediáticos. Nós já discutimos esse assunto em outros momentos com os gestores das unidades escolares. Atenção ao desenvolvimento da sequência didática e sugestões do desenvolvimento de aplicativos midiáticos, aproximando os estudantes, e para aqueles que não possuem o acesso, o desenvolvimento será por meio das atividades em material físico. Nesse caso, necessita de um agendamento para retirada e um agendamento para devolução dos mesmos. Mesmo estando com todas essas dificuldades diárias, pois estamos no mesmo barco, não podemos esquecer que juntos somos mais fortes. Então, mãos à obra, vamos iniciar o nosso estudo. A apresentação dessa atividade sugere que o professor explique a música junto aos estudantes. Nesse caso,
sugerimos ao professor disponibilizar um texto explicativo, solicitando um apontamento após a leitura do mesmo. Ao sugerir a roda de conversa, há a possibilidade desses questionamentos serem feitos em vários grupos, WhatsApp, Facebook ou outro aplicativo que achar mais necessário. Também sugerimos a execução das questões no caderno do aluno e o envio da foto da conclusão do exercício pelo estudante ao professor. Na apreciação, utilizando as sugestões anteriores, o envio dos links para a ampliação do conhecimento dos alunos, também a troca de ideias e conhecimentos, a possibilidade do envio da foto para registrar a execução e a construção de uma plenária, também por meio de questionamentos num aplicativo. Na ação expressiva, sugere-se o trabalho individual com coleta de informações e um trabalho em grupo para ampliar o conhecimento. Precisamos repensar, pois precisamos pensar se há a possibilidade de trocar as ideias no aplicativo, mas não trabalho em grupo. O intuito do trabalho em grupo é a construção de um relatório. Então, sugerimos que, nesse momento, cada estudante faça o seu e disponibilize aos demais, na data que o professor apontar. Ao disponibilizar, no cronograma, também há o momento da socialização, feito por todos vocês. Por isso que sugerimos a utilização de alguns grupos, tais como o WhatsApp ou Facebook. Lembre-se em definir o cronograma com os seus estudantes. Em relação à avaliação, iremos trabalhar com mais detalhes no nosso próximo ATPC. Atente-se nesse momento em registrar cada processo do seu aluno. Temos o site e a página do Facebook da Diretoria de Ensino, com informações atualizadas. Abaixo eu disponibilizo o link do blog de arte. Gostaria de agradecer a atenção e a paciência para conosco neste dia. Muito obrigada e tenha um bom dia de trabalho. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final do nosso ATPC e gostaria de deixar aqui algumas considerações finais. Nosso objetivo maior é colaborar com todos. Muitas vezes compartilhamos das mesmas preocupações e das mesmas aflições. Hoje vivemos um momento único, bastante desafiador e que nos obriga a reinventarmos a cada dia. O aprendizado de toda essa tecnologia disponível, por exemplo, é um processo que todos nós estamos inseridos e com certeza irá nos tornar muito melhores. Quero deixar aqui meus agradecimentos a todos e também um grande abraço. Muito obrigado e até breve. Para encerrarmos o ATPC de Linguagens, gostaríamos de deixar aqui uma mensagem afetuosa e de sensibilização. E aproveitamos também para parabenizar vocês, professores e gestores, pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo durante esse período de aulas não presenciais. Eu te desejo a vida, Flávia Venceslau. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas, se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Nós te desejamos, mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou,
coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de avô. Um abraço carinhoso a todos vocês.